Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Isto é o da Joana. Este será o último episódio desta temporada, portanto não podia terminar isto sem trazer aqui um dos meus temas preferidos. E portanto hoje vamos falar sobre astrologia e também ninguém melhor que o próprio meu professor de astrologia, não é verdade? Para trazer para aqui. E então eu convidei aqui o Leonardo para nós termos esta conversa sobre astrologia. Bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, Joana. Obrigado pelo convite, que é isso que é importante. Professor, pronto, não é? Quer dizer, faço o meu melhor, mas sem dúvida nenhuma que aí partilhamos uma mesma coisa, que é a astrologia como uma paixão, como algo que realmente é para nós extremamente importante, pelo menos para mim é, e sei que para ti também. Portanto, Sim. bora lá. Portanto, dizer que, obviamente, professor, astrólogo e tarólogo, mas, muito importante Sim, que eu quero dizer isto, é que, apesar de eu já conhecer a astrologia antes de conhecer a ti, que tu foste, sem dúvida, aqui, como é que se diz aquela expressão, bom, agora começa aqui aquela coisa do inglês e do português na minha cabeça, mas um virado força. de chave daquilo que estava antes e daquilo que está agora, não é? Porque acho Sim, que ajudaste-me aqui muito a ter uma consciência muito diferente sobre o que é a astrologia e por isso é que eu também quis que tu viesse aqui partilhar. obrigado. E portanto Não me ponhas a vou-te. corar também. Não me Não se ponhas a nota, não se corar. nota, não se nota, na boa. Então eu quero começar aqui para que tu tragas o que é para ti, se tivesses que explicar aqui a alguém que já passou por algumas coisas, provavelmente já leu algumas coisas sobre astrologia, porque a maior parte de toda a gente já passou por páginas, por Sim. internet, enfim, toda a gente já ouviu falar de astrologia, de mapa astral, todas essas coisas que a gente sabe, mas se tu tivesses que explicar a alguém que chega até ti e te pergunta, Leonardo, o que é isto da astrologia, como é que tu dirias assim de uma forma, obviamente, para Relativamente quase, simples. sim, vá. Para crianças, o beabá, não é? Bem, é um bocado difícil, mas vou tentar. É assim, acima de tudo, a astrologia é uma linguagem, ok? E vamos tirar aqui, numa primeira instância, vamos tirar todo o lado esotérico da coisa, aquela coisa muito xalala que existe, que nós temos, não é? Porque a astrologia é uma daquelas disciplinas que foi um bocadinho aqui maltratada, digamos assim, por uma massificação que levou a uma visão que não tem nada a ver com aquilo que ela realmente é, mas já lá tocamos. Mas acima de tudo, a astrologia é uma linguagem, ok? E ao ser uma linguagem, ela vai permitir-nos olhar para nós através de um conjunto de símbolos e de um conjunto de conceitos que nos ajuda, acima de tudo, a compreender aquilo que no fundo é e vou usar aqui uma palavra que às vezes pode ser mal interpretada, mas um desígnio da nossa alma e daquilo que nós somos, neste plano que é a encarnação terrena, e ajuda-nos a compreender, no fundo, aquilo que nós trazemos como bagagem para trabalhar neste plano, os caminhos que nós precisamos de fazer, não de um ponto de vista determinista do vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo, mas sim no sentido de oportunidades ou de caminhos que, no fundo, são os necessários para nós cumprirmos esse propósito. O problema da astrologia, como o do tarô e de outras disciplinas, é que a massificação em termos de comunicação levou a uma visão um bocadinho cor-de-rosa, digamos assim, no bom sentido, embora tu estejas vestida de cor-de-rosa. Eh, Sim. mas aquela coisa um bocadinho fora da realidade, que nós vemos muito através, por exemplo, dos horóscopos de jornal, que é uma invenção. eh, Serve para massificar, é um facto, e até de alguma maneira até ajuda a conhecer um bocadinho a astrologia, mas que de realismo tem zero, na verdade, ok? Uhum. Nós podemos fazer previsão, digamos assim, mas não daquela forma, até porque nós não temos aquilo é uma forma de ver a coisa, mas não tem muito a ver com a astrologia. Aquilo que para mim realmente, resumindo aqui, a astrologia é como grande linguagem, como grande disciplina, é exatamente esta forma de olharmos para nós. Eu acho que a astrologia, talvez das linguagens, obviamente sou um bocadinho suspeito, mas a astrologia, para mim, é a linguagem mais completa que nós temos disponível para nos conhecermos, porque ela permite-nos olhar para tudo aquilo que nós somos, desde o momento em que estamos dentro da barriga da mãe, até quem nós somos, até quem nós vamos sendo ao longo do nosso percurso e a forma como nós trabalhamos esse nosso ser,
Portanto, nós temos acesso a tudo o que nós somos nas várias multiplicidades de quem o nosso ser é. E, portanto, a astrologia permite-nos fazer isso de uma forma relativamente simples, entre aspas, simples tem muito pouco. Às vezes a grande questão é como é que isto funciona, e eu aí não sei se tu queres entrar um bocadinho por aí, mas um bocadinho a forma como Eu isto quero tudo só pegar funciona. numa coisa que tu disseste já, e Uhum, acho que é muito importante trazer isto, porque eu acho que também ainda há muito tu disseste uma coisa que é a astrologia consegue mostrar-nos, ou consegue mostrar-nos nós em várias. Eu consigo perceber que a astrologia é quase como se tivesse tudo lá dentro do mapa, quando tu abres o uhum, mapa, não é? Ou quando trabalhas com isso, mas eu acho que ainda há muito uma divisão também de todas estas coisas, como se eu precisasse de ir buscar várias coisas para me conhecer, entende? Tipo, existem sim, várias ferramentas hoje em dia, não é? Mas hoje, uhum, também pelo estudo que tenho feito, eu consigo sempre associar tudo o que a pessoa me traz de fora. Pai, podemos falar, podemos trazer, sei lá, o mesmo o tarô, as constelações familiares, tudo o que tem a ver com espiritualidade, mediunidade, enfim, todas essas coisas que hoje em dia estão a crescer, não é? Através do nosso mapa, eu consigo, tu também, obviamente, perceber aquilo lá, certo? Portanto, sim, nós não sim, sim, precisamos sim. andar sempre aqui a fazer tipo, agora vou-me conhecer por Uhum. ali, agora vou-me conhecer por aqui, porque está tudo no mapa, certo? Tudo o que nós somos. Sim, sim. A única questão aqui é, efetivamente, eu acho que todas as disciplinas, na prática, no seu fundamento, vão falar do mesmo. Ok? Têm como grande foco o conhecimento do ser humano. A única coisa que acontece é, para algumas pessoas, primeiro, para algumas pessoas a astrologia pode não ser uma solução. Nem que seja porque, por exemplo, não têm a hora de nascimento. Ok? Sim, E pode não ser a solução. Ou não têm a certeza e têm aqui um range gigante de. Porque foi de manhã, sabe Deus o sim, que é, sim, não sim. é? E na realidade às vezes nem sequer foi de manhã, foi à tarde. Pronto, mas isso é outra história. Então a astrologia pode não ser uma solução. Mas por outro lado, tens aqui outra questão que é, há pessoas que não se identificam com a astrologia, ok? E podem encontrar através de outras ferramentas essa forma de se conhecerem. Ótimo, excelente. Eu acho que cada um deve encontrar a sua forma. Agora, verdade seja dita, a astrologia permite-nos ver tudo, tudo. Ok? E Ok. de uma forma muito intrincada, de uma forma muito profunda, nós conseguimos ir buscar coisas que às vezes são surpreendentes. Eu continuo ao fim destes anos todos a surpreender-me quando olho para um mapa e quando consegui buscar, perceber ali um conjunto de coisas e ajudar as pessoas a compreenderem-se e a mim mesmo, como é óbvio. Mas a realidade é que a astrologia tem essa especificidade. Ela não é só uma linguagem, ela é uma disciplina gigantesca de conhecimento. E nesse aspecto, efetivamente, por isso é que eu digo que ela é, para mim, é a linguagem mais completa. Agora, pessoas que efetivamente não têm essa afinidade, ou porque é muito racional, ou Sim, acham que é muito não racional, é que não é? nós estamos aqui a pôr a astrologia como seja melhor que outra Não, coisa qualquer, não é? Mas eu acho não. interessante eu ter dito isso, porque hoje em dia, eu às vezes acontecem coisas na vida, na prática, não é? E eu estou a pensar, tipo, isto é o sol que dá não sei o quê, isto foi ele que passou ali não sei onde. Percebes? E então eu acho que tu consegues depois trazer isto para a prática, porque tu literalmente, Sim, quando abres aquele mapa, tu percebes, isto estava aqui, e aquilo que tu já disseste até em aulas, o mais interessante às vezes nem é tu fazeres a previsão, é tu ires lá e perceberes, tipo, aconteceu-me isto, deixa lá ver o que é que anda aqui, estive a passar sim. os É. planetas, não é? Portanto, O meu mestre dizia, um dos meus mestres de astrologia dizia uma coisa que eu aplico na minha vida todos os dias, que é, eu vejo os trânsitos depois deles acontecerem. Ok? sim, é Eu assim. vejo, eu olho para os trânsitos, eu olho para o que é que aconteceu depois das coisas acontecerem. Porque nós também precisamos de perceber também às vezes os nossos próprios mecanismos, não é? E portanto, se eu tiver mecanismos de controle muito fortes, a previsão pode ser uma coisa muito complexa, porque eu vou ficar preso a uma ideia do que eu acho que lá está e não à realidade da coisa, e depois aquilo sai tudo ao contrário, não é? Às vezes nós temos, porque depois temos os mitos da astrologia, não é? Tipo, Mercúrio retrógrado não se deve fazer nada disto, porque o Mercúrio retrógrado, coitado, ele tem umas costas larguíssimas e aquilo serve para tudo, não é? E na verdade, às vezes, determinadas coisas em Mercúrio retrógrado podem ser altamente proveitosas. Só que lá está, eu se vejo um Mercúrio retrógrado, a primeira coisa que eu penso é não, ok? Não, não vou fazer nada.
ok? Vou ficar quietinho no meu canto, de preferência até me vou fechar no quarto às escuras, que é para ver Que é se não para nem acontece mexer nada em durante aquele. nada, exato. E na realidade, às vezes é um bocadinho a posteriori. Obviamente que há coisas que nós sabemos que não funcionam de determinadas formas, então, ok, já sabemos que aquilo não é para fazer ou não devemos fazer, mas, quer dizer, se eu for a todas estas coisas, eu não me mexo, não é? Sim, sim, também, Posso sim, sim, contornar, sim. mas, não é? Olha, e eu queria te perguntar, ou trazer aqui também, que aqui as bases da astrologia, nós temos, obviamente, os planetas, é importante nós percebermos o que é que cada planeta representa, não é? Mas eu acho que aquilo que é mais conhecido ainda também são os signos, não é? Sim, E para mim, depois disto tudo, eu continuo a achar que os signos são realmente uma base, porque tu precisas desenvolver e perceber o que é cada signo, não é? Porque depois tudo vai se moldar um bocadinho com aquela energia daquele signo, não é? Quando tu tens um planeta num signo X, ele vai atuar daquela forma, mas vai ser aqui, vai ter aquela tónica daquele signo, não é? Portanto, tu vais precisar, para mim, os signos é uma base, não é? Tens que saber mesmo aquilo do género, não vale a pena para saltares, para saberes muito bem o que é um planeta, se depois não sabes aplicar naquele sim. signo, não é? Porque senão não vale a pena. Mas eu acho que os signos são aquilo, e tu já falaste, obviamente, nos horóscopos, não é? Portanto, o pessoal, a gente Sim. gosta. Eu, quando era miúda também, né? Comprava as revistas todas Claro, em adolescente e lá ia eu ver, a Virgem, o melhor é signo de todos, claro. giríssimo. Portanto, bora lá e Todos nós eu fizemos acho isso e é interessante. engraçadíssimo. Sim, e eu acho que isso até é bom para o pessoal começar a ter uma noção do tipo, epá, existe aqui qualquer coisa que fala sobre mim, só que em certos pontos que até faz sentido, não é? Mas, epá, eu Sim, sim. lembro-me de ler horóscopos que falava lá em coisas que eu pensava, tipo, ok, tipo, se calhar tenho que ir mudar aqui qualquer coisa, porque isto estava a dar uma previsão completamente maluca, tipo, ok. Mas eu queria que tu trouxesse a tua visão, e eu sei que tu até gravaste episódios que tu tens só a falar especificamente sobre signos, que eu cheguei a ouvir alguns deles, e a tua visão é muito diferente, obviamente, daquilo que nós estamos habituados a ver, ainda bem, né? Portanto, e Convém. queria que tu tentasses aqui explicar também um bocadinho o que é isto dos signos e de que forma é que isto funciona aqui para nós todos. Sim. Assim. Começando aqui um bocadinho pela primeira coisa que tu estavas a falar, é assim, entender os signos é efetivamente das coisas mais importantes em termos de astrologia, por uma razão muito simples. Porque mais do que uma base, digamos assim, os signos são, no fundo, uma estrutura primordial sobre a qual a astrologia funciona e sobre a qual ela se desenvolve. E podemos começar mesmo pelo aquilo que é a palavra signo. Portanto, signo é símbolo, ok? Um, e o signo é uma forma que a mente humana tem e que o ser humano teve de trazer o divino à Terra de uma forma compreensível, ok? Quando eu falo do signo de Virgem, não é? Que toda a gente sabe que é o melhor signo do zodíaco, não é? A gente sabe disso, não é? Pronto. É preciso referir isso, não é? É preciso, é uma verdade que é preciso Muito referir. importante, Muito ficar importante. registado. Não é, todos os signos são bons. Mas quando nós falamos de um signo, de um determinado signo, signo de Virgem, ou outro qualquer, ou Capricórnio, ou Touro, ou seja qual for, nós estamos sobre uma ideia de uma energia primordial que está dividida, ou que está subdividida, ou que está compreendida através daquilo que nós somos, e que se refere a uma determinada vibração que nós trazemos para a Terra. Nós, quando olhamos para os horóscopos, ou quando, por exemplo, isso acontece muito, quando nós fazemos previsão, como vemos aquelas previsões para os signos, não é? O que é que não há nada de mal, e às vezes eu respeito mais, isto nada contra, mas às vezes eu respeito mais as previsões de tarot para signos do que provavelmente os horóscopos. Porquê? Ok? Porque quando alguém faz uma tiragem, quando alguém faz tira uma carta, um oráculo, por exemplo, tira uma Uhum. carta para um determinado signo, nós estamos a ir buscar a vibração do signo, não estamos a fazer ali uma aliteração ou uma coisa qualquer estranha sobre um determinado signo, que às vezes acontece, não é? Sem contar que muitas vezes os horóscopos de revista são fabricados, não é? Mas pronto, mas isso são outros 500. Agora, quando nós tiramos uma carta para um signo, por exemplo, nós estamos a ir buscar essa vibração. Agora, aquilo que é o mais difícil, aquilo que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de compreender, é que nós não somos só esse signo que nós consideramos o nosso signo, porque é o signo onde o Sol está no nosso mapa.
que é o nosso signo solar, é a nossa identidade, é aquilo que existe em nós, de mais primordial, de mais essencial, é a nossa vibração principal, porque é o desafio ou o desígnio que o nosso ser traz no plano terreno. Eu venho com o signo de Virgem, que é o meu signo, como um desafio de identidade. Eu venho trabalhar as características do signo de Virgem, que depois posso trabalhá-las num nível baixo de consciência, ou num nível alto de consciência, ou num nível intermédio, ou às vezes estou lá em baixo, ou às vezes estou cá em cima, e está tudo certo. Agora, quando nós trabalhamos o signo, nós vamos à base, às estruturas primordiais daquilo que é a astrologia. E nesse aspecto, o signo torna-se o ponto fulcral e principal da linguagem astrológica. É quase como se fosse a base primordial do abecedário, ok? Se calhar os planetas acabam por ser a junção dessas várias letras, ou aqui umas sílabas, ou uns ditongos, umas coisas qualquer nesse sentido. Mas aquilo que acontece é que quando nós vamos ao símbolo, ao signo, nós estamos a trabalhar sobre aquilo que é uma representação de um sistema divino trazido para a Terra. E na base, ainda aquilo que é a tua questão, na base o que é que nós temos? Os antigos, quando se começou a fazer a sintetização da linguagem astrológica, há um conjunto de civilizações, ou na essência duas civilizações, na realidade, mas há um conjunto de gente que vai fazer observações dos céus e vai perceber que existem um conjunto de estrelas, que eles chamaram de estrelas fixas, que estão sempre nos mesmos locais no céu, enquanto que existem uns outros pontos que andam ali a circular. Obviamente que eles não estão sempre nos mesmos locais, porque obviamente a Terra também roda, e portanto, mas eles conseguem observá-las constantemente. Por exemplo, se nós olharmos para o céu, nós vamos ver sempre a estrela polar, não é? Portanto, nós vamos estar sempre a perceber onde é que é o norte, porque temos lá uma estrela que nos indica isso. E aquilo que os antigos fizeram foi olhar para esses céus e agrupá-los, ou agrupar essas estrelas em constelações. Constelações que nós usamos na astronomia, atenção. Obviamente que não há fiozinhos, não é, entre as estrelas a ligá-las e a Sim, dizer, isto é um cisne, sim, não é? São dois irmãos gêmeos e portanto é o signo de gêmeos. exato. Não, não é? Pronto, é um conceito, é simbólico, que o ser humano construiu. E aquilo que foi construído ou aquilo que foi percebido, foi que existe um circuito, que nós chamamos de eclíptica, que rodeia o nosso sistema solar, onde há um conjunto de estrelas que estão lá e que os antigos agruparam em constelações e deram-lhes nomes, ok? Quando nós vamos à palavra zodíaco, não é? Zodíaco é a roda dos animais, ok? Uhum. Ou o caminho, ou também é chamado um caminho de. Também em grego, se não estou em erro, é mais por ordem do caminho do que propriamente o zodíaco, é uma palavra mais romana e que é exatamente a roda dos animais. E curiosamente, se nós formos à astrologia chinesa, nós continuamos a ter 12 animais, são agrupados de formas diferentes, ok? Tal como nós temos aqui 12 signos. Isto para te. Vou fazer aqui um desvio na nossa conversa, só para trazer aqui um pontinho que eu acho que é importante aproveitarmos esta oportunidade. Quando todos os anos aparece aí a história do 13º signo, ok? Porque há mais uma constelação, não sei o quê, e ninguém. Vamos partir aqui de uma questão que é: a malta na Babilónia e na Suméria, eles não eram burros, muito pelo contrário. Óbvio que eles também viram lá essa 13ª constelação, mas eles não a colocaram na roda do zodíaco de propósito, porque o número 12 é um número de trazer o divino à Terra. Okay? É um número divino trazido à Terra, é uma unidade de medida divina, digamos assim. Enquanto que o 10 é uma unidade de medida terrena. E então o 12, quando eles agrupam em 12 signos, em doze constelações e trazem para 12 signos, o que eles vão fazer é levar um conhecimento que está presente na Terra para, ou trazer um conhecimento dos céus para aquilo que é a nossa base terrena. E obviamente que há quem trabalhe com o zodíaco sideral, que é basicamente exatamente com as dimensões das constelações, mas aquilo que é mais comumente aceito e aquilo que nós trabalhamos é aquilo que nós chamamos o zodíaco tropical, que é o quê? Basicamente é uma coisa muito simples e que não tem nada a ver com as constelações, na realidade. Portanto, no fundo, foi traduzir essas ideias de constelações que têm o seu sentido, porque quando nós vemos o carneiro
nós temos uma ideia do que é o carneiro, ok? Uhum. Quando nós vemos o touro, nós temos a ideia do que é o touro. Quando nós temos o caranguejo, nós temos uma ideia do que é o caranguejo enquanto animais. E como temos esses animais, nós conseguimos traduzir as suas energias para aquilo que é a nossa dimensão. Mas aquilo que os antigos fizeram, e aquilo que a linguagem astrológica fez em termos de construção, foi traduzir isso para aquilo que nós chamamos então o zodíaco tropical, que é o quê? Uma coisa muito simples, é pensar que nós temos 4 estações do ano, ok? O ano divide-se, o ano solar divide-se em 365 dias mais um bocadinho, e portanto vamos dividir isso em grupos de 12, e depois sobra um bocadinho que depois, entretanto, o calendário gregoriano vai corrigir, não é? Mas aquilo que ele vai fazer é, vai pegar nesse período de tempo e vai perceber que existem 4 estações do ano e que essas 4 estações do ano têm 3 momentos. E 3 vezes 4 dá 12. Então cada signo vai corresponder a um momento de uma estação do ano. Quando nós vamos ao signo de Carneiro, isto ajustado ao hemisfério norte, ok? Porque é ao hemisfério norte, porque é o hemisfério que tem maior espaço de terra habitável. Não necessariamente mais população, mas tem maior espaço de terra habitável. E é onde a astrologia é desenvolvida. Ponto. Não é? A astrologia não se desenvolve no hemisfério sul, pronto, aconteceu. A astrologia vai se desenvolver aqui no hemisfério norte. E, portanto, quando nós vamos ao signo de Carneiro, ou né, para o Brasil, Áries, nós temos o início da primavera. E o que é que o início da primavera traz? Traz o romper da natureza. Traz o romper da vida. Okay? A vida renasce. E como ela renasce, ela surge da terra. As plantas rasgam a terra e aparecem. Não é? As folhinhas começam a abrir. Se nós pensarmos naquele símbolo de carneiro, não é? Que é os cornos do bicho, mas é também a forma como uma planta se abre, não é? Como ela nasce, não é? Como ela germina e sai para a terra, porque o germinar da semente é feito ainda durante o inverno, mas no interior. Mas quando ela sai para cá para fora, ela abre. E, portanto, aquilo que nós vamos ter em cada signo é o correspondente a uma energia que vive na natureza. E nós estamos na Terra, nós somos parte da natureza. Então não faz sentido nós estarmos a pegar num conjunto de energias celestes e pensá-las como fora da Terra. Não, elas são transpostas para a Terra, elas são traduzidas para a Terra. E então o signo é isso. E uma coisa muito importante que nós precisamos de perceber é que o signo é uma manifestação energética que depois nós temos a oportunidade de trabalhar consoante os planetas que nós temos nessa manifestação energética. E quando nós pensamos que, sim, porque eu sou do signo de Carneiro. Sim, mas eu sou do signo de Carneiro porque eu tenho o Sol em Carneiro. Mas eu posso não me identificar tanto com esse signo, porque na minha configuração energética há uma outra vibração que se sobressai, e na verdade eu se calhar até me sinto mais, ou consigo encontrar mais afinidade com as características do signo de Peixes ou de Touro, que são os signos que estão lado a lado, do que propriamente o signo de Carneiro. Muitas vezes isso acontece. Pessoas que dizem, eu não me identifico nada com o meu signo. Está bem, ok, então vamos olhar para o mapa. E quando percebemos a identidade, a assinatura energética da pessoa, ou a assinatura de signo, também é chamada assim, na verdade, vai trazer uma outra energia que a pessoa tem muito mais forte e que a pessoa acaba por se identificar muito mais. E isto para te dizer o quê? Para dizer que, na realidade, nós não somos um signo. No nosso mapa, quando nós abrimos o nosso mapa, e tu fazes isso muitas vezes e mostras isso, nós temos lá os signos todos no nosso mapa. Uns estão ativados por planetas, outros não estão ativados por planetas, mas estão ativados por casas. Okay? E a casa é a dimensão terrena, é a manifestação terrena de quem nós somos. Então, nós temos os signos lá todos. Depois vamos trabalhá-los de formas diferentes. Eu posso não ter o signo de carneiro ativado no meu mapa, mas eu tenho carneiro em mim, em alguma coisa na minha vida. Okay? Eu posso não ter o signo de Gêmeos, ou de Virgem, ou de Sagitário ativado por um planeta no meu mapa, mas ele está lá, ele existe na minha natureza. Há alguma coisa na minha vida em que eu me comporto através desse signo. E isto para dizer o quê? Que, na verdade, o zodíaco não é um conjunto de, ou não é 12 signos, ou não são 12 signos que estão isolados. Okay? No fundo, eles são vibrações que estão ligadas umas com as outras. O zodíaco é um ciclo.
ok? É um ciclo de aprendizagem, é um trabalho constante de manifestação da essência que nós vamos fazendo ao longo de um ano. Ao longo de 365 dias, ou matematicamente ao longo de 360 graus, nós vamos trabalhando a energia do zodíaco. Okay? Nós vamos trabalhando a energia que está disponível para o nosso próprio crescimento. E isto, para mim, é um dos pontos muito, muito importantes, é perceber que, na verdade, não estamos a falar de 12 energias isoladas, elas estão ligadas umas com as outras. E mesmo dentro delas, elas têm especificidades ou pontos de evolução, ok? Nascer no início de um signo não é igual a nascer no final de um signo ou no meio de um signo, ok? Há aqui especificidades. Obviamente que nós irmos a estas especificidades, às vezes, é estarmos a ir ao pormenor do pormenor do pormenor. E obviamente que nós não vamos, e nomeadamente numa primeira consulta ou numa segunda consulta, nós não vamos àquele ponto de, e tal, às vezes nem à terceira nem à décima, na realidade. Não vamos àquela coisa de, e tal, porque como está aqui no final de Carneiro, temos não sei o quê. Não, nós sabemos que existem ali alguns pontos-chave, onde nós podemos ter aqui análises um bocadinho diferentes, mas Carneiro é Carneiro, ok? E então é preciso nós às vezes termos esta noção. E por isso é que e tu viste isso, porque também tiveste nessa aula, nessas aulas, quando eu explico os signos, eu explico-os exatamente na base daquilo que são, ou daquilo que é a fase do ciclo do ano em que nós estamos. Quando eu ensino Carneiro, falo do início da primavera. Quando falo de, por exemplo, Caranguejo, que é o signo que nós estamos neste momento, eu falo do início do verão. Okay? Exatamente para poder mostrar um pouco melhor qual é que é a vibração que o signo nos vai traduzir. Okay? Não sei se queres aqui pôr Quero, alguma coisa pelo quero te meio. interromper só, yeah. Porque Sim. uma coisa que eu acho interessante que tu fazes quando ensinas, e eu tento também passar isto para lá para desconstruir um bocado esta parte desta coisa toda, que tu passas que cada signo não com aquelas características fechadas, tipo, Uhum. carneiro é, sei lá, impulsivo, não sei o quê, tipo, quase aquela lista de coisas que nós já estamos habituados a ver, não é? E por isso é que depois o pessoal vem para aqui, sim, tu és mesmo carneiro, porque tu és não sei o quê, e blá, blá, blá. E E a o pessoa abre o mapa estereótipo. e vai É. pensar, pronto, ok, tenho lá um sol, mas pronto, é isso, está tudo certo. Mas eu acho interessante que eu tento de passar essas tais energias que nós chamamos signos, nós vimos cá para fazer um trabalho de desenvolvimento de certas características, certo? Porque lá está, porque nós temos podemos trabalhá-las numa parte mais densa ou numa, não é? Então, pegando, obviamente, vou pegar no nosso signo, que é Virgem, obviamente, então eu posso ser uma pessoa que nasce com um signo de Virgem e eu posso ser extremamente controladora e estar aqui sempre a tentar controlar, faz parte desta energia de Virgem, mas aquilo que eu venho cá para desenvolver é outra coisa, ou seja, eu venho trabalhar ou venho fazer um trabalho, portanto não é sentar-me e dizer, pois eu sou virgem e já sei que vou ser controladora e sou organizada e sou isto e sou aquilo. É um trabalho, não é? É isso que é É, importante passar. é um percurso de evolução. Quando nós olhamos para um signo, nós temos que sair do estereótipo. Nós funcionamos no estereótipo, não é? E os estereótipos também servem para alguma coisa, nem que seja para percebermos, às vezes para ficarmos com um registro muito simples ou muito simplista daquilo que é aquela energia. Quando nós pensamos no signo de Virgem, claro, pensamos logo no picuinhas, no organizado, no metódico, naquela da coisa das corzinhas todas organizadas, ou das roupas todas organizadas por cores e não sei o quê. Também existe, também faz parte, Sim, ok? eu gostava de ter nascido com esse lado de virgem, mas pronto, as Eu minhas também, gavetas não estão assim. eu também. Mas todos nós temos essas características. Eu não consigo pendurar roupa sem ser com molas das mesmas cores, ok? Pois Mexe é. com o meu sistema, ok? Não consigo. Assim como se eu estiver sentado na mesa no restaurante, por exemplo, eu tenho uma certa tendência para endireitar os talheres. É instintivo. Faz parte da Sim, sim, natureza sim, de sim. Eu virgem. também faço isso quando eu vou a Sim. algum lado, eu também estou assim para Isto não mexer nas significa, coisas. isto não significa, senhores espectadores, que nós temos problemas mentais, ok?
Não significa necessariamente que nós temos problemas Exato, mentais. também pode, Pronto. mas não necessariamente. Também pode, mas não. Pá. Mas aquilo que acontece é, esses estereótipos existem. Porque, por exemplo, se nós pensarmos até no signo de Carneiro, nós sabemos que o signo de Carneiro é um signo que, na sua essência, tem aquela impulsividade. Mas nem todos os carneiros são impulsivos. Não é? Nós sabemos que o signo de Peixes é um signo de emoções, mas é umas emoções muito, muito vastas, é uma sensibilidade muito extrema. Mas algumas das pessoas mais racionais ou aparentemente racionais que eu conheço são do signo de Peixes. Ok? O estereótipo está lá e ele serve para alguma coisa, mas nós não podemos ficar pelo estereótipo. Lá está, primeiro que tudo, porque nós não somos só aquele signo, ponto um, e ponto dois, porque o signo não é só aquilo. Ok? Agora, nós vimos nesse percurso de evolução, ao longo da minha vida, eu venho aprendendo a trabalhar, ou tenho a possibilidade de aprender a trabalhar melhor a minha essência. Então eu posso sair desse lado mais instintivo ou menos consciente do signo e poder subir no meu nível de consciência. Não significa que eu, ao subir no nível de consciência, vá estar sempre lá. Não é? Eu às vezes venho cá abaixo. Eu às vezes, basta eu estar mais nervoso, mais ansioso, tido um dia menos bom, e o meu lado mais básico vem ao de cima do signo, ok? O meu lado mais organizado ou mais metódico vem ao de cima. Organizado é um bocado, se calhar, excessivo, mas pronto. Mas, porque na verdade ser metódico, organizado, picuinhas, uh, todo muito certinho, não é a função de Virgem. A Virgem não vem cá para fazer isso. Isso é uma base de trabalho, é um conjunto de ferramentas que servem para aquilo que é a essência do signo, que é o quê? É um aperfeiçoamento e uma síntese. Virgem o que faz é organizar tudo, Uhum. sintetiza aquilo, simplifica aquilo e disponibiliza aquilo mais aperfeiçoado. Pronto. Tenho 20 coisas, não preciso de 10, ok, separo aquelas 10, organizo-as, ponho todas direitinhas e dou para ti e tu já trabalhas com aquilo e trabalhas muito melhor do que se levares com as 20 logo de uma vez. É isso que nós Então, fazemos. poderíamos dizer que aqueles estereótipos que na realidade nós temos mais acesso, eles acabam por ser as ferramentas base que nós viemos para desenvolver. Podemos pôr Sim, assim, desta porque eles são forma. a manifestação mais simples da energia do signo. Se nós formos a carneiro, nós temos o lado impulsivo. Se nós tivermos o touro, nós temos o lado da segurança, do conforto, às vezes também um bocadinho. Há sempre É, aquelas palavras que nós ligamos. sim, se nós formos a Gêmeos, vamos ter aquela a dispersão, aquela coisa muito, muito aquela, a comunicação, o fala barato, não é? Se nós formos a Caranguejo, nós temos o lado maternal protetor. Se nós formos a Leão, nós temos aquele lado que é erradamente chamado do ego, não é? Aquela coisa muito cheia de própria, aquela coisa muito infantil, muito criança. Se nós formos a Virgem, nós temos o metódico, o picuinhas. Se nós formos a Balança, nós temos o disponível para o outro. Temos o equilíbrio, a justiça, não é? Se nós formos a Escorpião, que é sempre o signo mais malfadado do zodíaco, temos o vingativo, temos o rancoroso, né? Que é, também lá está, mas é uma ínfima parte do potencial que o Escorpião tem. Se formos a Sagitário, temos o filósofo, temos o sonhador, o sonhador às vezes não é muito correto, mas temos o filósofo, temos o conhecedor, não é? Se nós formos a Capricórnio, temos o carreirista, temos o responsável, o cinzentão, não é? Enquanto, por exemplo, em Sagitário temos o otimista, em Capricórnio temos o pessimista. Em Aquário temos o fora da caixa, temos o sem coração, que é malta, aqueles gifs, né? Aqueles memes que aparecem na internet, Sim, né? Quando vemos o coração de cada signo, e quando chegamos a Aquário não há, não é? Quer dizer, coitadinhos dos Aquários se não tivessem coração. Ele está sim. um bocadinho fechado e está frio, mas isso é outra história, não é? Quando temos em peixe, temos o sonhador, o que está desligado de tudo. Só que isto são energias de base que podem ser trabalhadas. Todos nós temos essas manifestações, não é? Agora, elas são a base de trabalho de evolução. E quando nós vamos permitindo trabalhar a nós mesmos, através dos planetas, através das casas e através principalmente das nossas experiências de vida, nós temos a capacidade de ir evoluindo e trabalhando essas energias de uma forma mais consciente, mais profunda. E aí saímos daquela base e caminhamos para uma elevação da própria energia que o signo tem. E então Carneiro deixa de ser impulsivo e passa para uma energia que é uma energia de direção que serve para quebrar determinadas barreiras.
Touro deixa de ser aquela manifestação de poder, de poder não, de controlo sobre a matéria, não é? Aquela coisa muito poupada, não é? O Touro é muito conhecido por isso, aquela mão fechada, não é? Tipo, não, sim. não tenho dinheiro, está cheio de dinheiro, não tenho dinheiro. E Touro passa para uma manifestação de criação de valor através do seu próprio poder. Eu desligo-me da matéria porque eu sei que crio a matéria em qualquer momento. Gêmeos passa dessa coisa louca de comunicação e de fala barata e de expressão total para uma direção da sua comunicação através de uma manifestação consciente. Okay? E as minhas palavras manifestam quem eu sou. Caranguejo passa daquela coisa super protetora, agarrada e maternal num sentido de fecho, Siga até, para não é? para uma manifestação muito mais bonita, que é a manifestação do arquétipo da mãe, do cuidar, mas promover a que a outra pessoa tenha a capacidade de se autossustentar e poder seguir o seu caminho de vida. Em Leão, nós saímos daquela coisa egoica, não é? Que muitas vezes nós vemos, aquele lado mais infantil e criança, e passamos para a coragem, passamos para a manifestação do meu brilho, da minha essência, da minha centelha. Eu venho para ser, eu sou, não é? E quando eu faço isso, eu crio. E Leão vai fazer isso. Virgem passa do picuinhas, metódico, organizado, aquela coisa toda, e manifesta-se ou eleva-se para um trabalho de síntese, para um trabalho de colocação ao serviço, não é? Porque Virgem consegue ser servil, consegue ser escravo, não é? É a formiguinha. E quando ele eleva a sua energia, ele leva-a para um trabalho de síntese, aperfeiçoamento e entrega ao serviço. Balança, sai do trabalho de estar no outro para conhecer o outro como um espelho de si mesmo e estar na partilha, no dar e receber, não é? Porque em balança nós só damos, não é? Nós só temos a capacidade de dar. E então, quando nós elevamos a nossa energia, nós temos a capacidade de olhar o outro como alguém sobre alguém que reflete quem eu sou e, como tal, ajuda-me a crescer. Então, eu dou e recebo. Há aqui uma partilha. Em Escorpião eu saio daquela coisa rancorosa, pesada, feia, não é? Aquela coisa feíssima que se põe em Escorpião. Escorpião é o pior signo do zodíaco. Uhum. Mentira. Em Escorpião nós elevamos a energia para um poder que passa por um conceito que é extraordinariamente difícil, que é a morte, que é o desapego. É eu largo a matéria de uma forma consciente e através daí eu ganho poder. Porquê? Porque eu retiro tudo aquilo que está a mais. Eu trabalho a vulnerabilidade, eu trabalho a intimidade. Eu consigo criar uma conexão profunda com o outro, morrendo em mim mesmo, para na ligação, na conexão com o outro, sem me perder, poder elevar-me, poder renascer. Em Sagitário, eu saio daquela coisa do filósofo, do sabe tudo, do não sei quê, e eu elevo-me para um religar de mim ao conhecimento que existe acima de mim, e com isso eu adquiro liberdade. Okay? Porque Sagitário nós falamos sempre de liberdade. Sagitário é daqueles signos que está mais preso do que outra coisa qualquer. Que procura tanta liberdade que nem sequer se apercebe que está preso a si mesmo. E então o Sagitário vai fazer isso. Em Capricórnio, eu saio daquela coisa carreirista, daquela coisa do dinheiro e do poder do status, porque eu agora vou comprar um Aston Martin e, portanto, sou o maior e consegui isto através do meu trabalho, e passo para um crescimento que me levou ao topo da minha montanha. Levou a superar quem eu sou, a ultrapassar as minhas próprias limitações, a atingir o meu potencial e com isso deixar um legado. E eu não quero saber do meu nome para nada. Eu quero deixar um legado. Em Aquário, eu saio dessa coisa super outsider, super fechada e fria e contra o mundo, muito radical. Muito daquilo que nós estamos a ver agora no mundo tem muito este lado aquariano do radicalismo, da violência do radicalismo, que é aquela coisa de ir contra o sistema, a anarquia pura, e em Aquário nós conseguimos elevar a nossa energia para a compreensão da humanidade, de nos permitirmos compreender o que é sermos humanos e estarmos em conexão com a humanidade, levando para a humanidade a nossa visão que está sempre lá mais à frente, mas respeitando o caminho de cada um. Contribuir para a sociedade e permitir-me ser eu
dentro desses grupos onde existem várias ideias e haver essa partilha de ideias conceptuais para podermos crescer. E em Peixes, que é talvez dos signos mais complexos, porque é o último signo do zodíaco, nós saímos daquela anulação, daquela coisa super que muitas vezes leva a vícios e leva a coisas muito, muito complexas, e às vezes os vícios não são a droga ou o álcool, às vezes são outros vícios, por exemplo, a dependência emocional, e leva-nos para uma devoção, para uma entrega muito profunda de quem eu sou, aquilo que é a essência do meu espírito. Então eu torno-me alguém que está em conexão com tudo o que existe e dou tudo aquilo que eu sou, aquilo que existe, sem nunca me perder. Agora, isto são as elevações, mas isto é um trabalho contínuo. Isto é uma ligação contínua. Não é que eu vá passar, ou eu ou tu, por exemplo, vamos passar de virgem para balança. Isso também acontece, mas de uma forma interna. Vamos fazer aqui determinados percursos e em vários sentidos. Mas é preciso perceber que nós trazemos esta energia para podermos trabalhá-la, para podermos continuar a fazer um caminho. Mas cada um de nós vai estar no ponto certo da vibração energética. Agora, o zodíaco é um trabalho, é um caminho de aprendizagem que nós não vemos na nossa individualidade. Por exemplo, em termos da astrologia espiritual ou kármica, às vezes existe uma ideia que eu não defendo, que é a ideia de que nós, se eu venho com o signo de Virgem, eu estou meio caminho, não é? Então significa que eu a seguir vou para a balança e depois vou para Escorpião, e isso para mim não faz sentido. Ok. Eu no meu percurso trago a energia que eu necessito para esta encarnação. Contudo, dentro do nosso sistema aqui, nós vamos evoluindo através do zodíaco. Então, nós vamos percorrendo durante um ano todos os signos do zodíaco e vamos trabalhando em espiral para esse mesmo crescimento. E então nós temos essa capacidade de fazer isso através do nosso Sol, através do ano, através da nossa Lua, através do nosso Mercúrio, através do nosso Marte, através do nosso Júpiter, através do nosso Saturno, através do nosso Quirón e através do nosso Urano. Através do Neptuno e Plutão não é possível do ponto de vista daquilo que é uma vida terrena, mas o universo, nós somos pequeninos grãos de areia aqui. Não é? Portanto, nós temos muito pouca importância no meio desta história toda, porque independentemente de tudo, isto tudo vai passar, ou melhor, nós vamos todos passar e isto vai continuar, não é? Mas todos os planetas vão fazendo esses circuitos e vão evoluindo nas próprias vibrações. E o zodíaco serve exatamente como um caminho de evolução que está disponível para eu poder trabalhar. Se eu depois o trabalho com mais ou com menos consciência, isso já é outra história, não é? Mas, efetivamente, este é o percurso que nós temos aqui disponível. Então, deixa-me só para. Obrigada por teres feito aí, trazido os signos todos, que o pessoal já vai ficar todo contente. Deixa eu ver, Isto é super simplista, não é? Isto é super simplificado. Sim. Mas, e só para terminar, outra coisa que eu acho que é muito importante dizer, porque às vezes eu vejo pessoal a dizer isto assim, tipo, a meter, lá está, meter tudo no saco, ou de vez em quando vem assim, mas eu também sou leão, mas eu não sinto que eu seja assim. E há aqui uma coisa que é muito importante, que eu também tento sempre trazer, que é um leão com uma pessoa, quer dizer, o leão não é um bom exemplo, porque o sol vai estar sempre em leão, portanto vai estar sempre em casa, não é? No sentido que vai sempre dominar. Mas um virgem que nasce com o Mercúrio, que é quem rege em peixes, e um virgem que nasce com o Mercúrio em balança, vão ser completamente diferentes do tipo de energia que a pessoa vai manifestar, não é? Portanto, acho que é importante também perceber ou trazer isto no sentido que eu tenho um sol num determinado signo, mas depois existem outras coisas que vão influenciar a forma de manifestar aquela mesma energia do meu signo. Certo? Sim, exatamente. Deixa-me só aí corrigir, tem uma coisinha, que é aquela coisa que quando nós estamos a falar esquecemos. O Mercúrio, alguém que nasce com Sol em Virgem nunca vai ter um Mercúrio em Peixe. Só sim, vai ter em Balança ou em Leão ou em Virgem. Porque ele não anda tanto Isso é daquelas tão coisas longe quando do nós sol. falamos. Isso é daquelas coisas quando nós falamos, sai-me imensas vezes. E depois tenho que corrigir, como é óbvio. Mas o que é isso, é um Sol, e mesmo quem tem um Sol em Leão, obviamente que o Sol vai ter muita importância, porque o Sol é o planeta regente do Leão, é o planeta que está mais forte no signo de Leão. No entanto, basta que a pessoa tenha esse Sol em determinadas condicionantes, e podem existir várias condicionantes, podem travar muita dessa energia, desse Sol. Um exemplo tão simples quanto isto. Basta, por exemplo, que esse Sol esteja muito próximo de um Saturno, e é o suficiente para travar aquele brilho daquele Sol.
ou basta que aquele sol esteja super isolado naquele mapa, de alguma forma, e ele vai travar aquela energia. E a pessoa tem as características, mas elas estão contidas, elas estão fechadas dentro de nós mesmos. Mas é sempre possível, e quero aproveitar para terminar desta maneira, é sempre possível quando nós vamos olhar para o nosso mapa e quando vamos fazer uma consulta, não é nada que nos vai determinar o que é que nós vamos ser, o que é que nós vamos fazer, qual é que é. Simplesmente vão haver opções, não é? Ou vai haver aqui uma consciência daquilo que nós viemos desenvolver, trabalhar e dos caminhos possíveis que nós podemos ir. Vá. Resumi De bem? uma forma, tentando aqui simplificar muito, vou falar isto assim muito rapidamente e muito simples. Eu acredito que nós escolhemos, ou melhor, eu acredito que nós trazemos um plano de encarnação, ok? Ou seja, eu venho com um conjunto de conceitos ou de tópicos que eu venho trabalhar. E aquilo que vai acontecer é que nós, do ponto de vista de espíritos, para simplificar uma coisa que é altamente complexa, nós vamos encontrar um momento no tempo e no espaço que serve esse propósito. Eu, quando nasço, naquele dia, naquela hora, naquele local, eu sou uma cristalização do tempo, eu sou uma manifestação terrena de um ponto no tempo e no espaço, que tem um conjunto de características. Se eu trago essas características, é porque elas são necessárias ao meu próprio desenvolvimento. Se eu venho com esse sol que está mais travado, é porque ele precisa e porque eu venho trabalhar essa energia no meu mapa. Eu venho trabalhar isso na minha identidade. Eu venho com tudo aquilo que eu necessito. Depois tenho a possibilidade, e depois isto vai depender de um conjunto de fatores que não nos podemos esquecer, que existe uma questão que é a família, o background, a minha educação, um conjunto de coisas que são terrenas e nas quais nós não temos poder, são coisas que vão sucedendo na nossa vida. Eu tenho a possibilidade de ir trazendo todas essas características aperfeiçoadas, dimensionadas de alguma maneira, revistas. Portanto, eu tenho a possibilidade de trabalhar sobre a minha base. Mal de nós, se fôssemos só a nossa base, não é? Quer dizer, se fôssemos só a nossa base, éramos homens e mulheres das cavernas. Porque, basicamente, éramos aquilo. Não tínhamos pontos de evolução, não é? Portanto, aquilo que é o grande propósito é eu pegar nas minhas características e fazer o melhor que eu souber para poder, ao longo do percurso que eu estou aqui na Terra, seja ele muito tempo ou pouco tempo, eu poder aperfeiçoar, eu poder crescer ao máximo dentro daquela energia. Então, eu acredito sempre que nós trazemos aquilo que nós necessitamos. Se eu venho com um sol que está muito maltratado, entre aspas, dentro do meu mapa, é porque eu preciso de superar aquela energia ou aperfeiçoar aquela energia. Okay? E eu tenho possibilidades, e não só do ponto de vista de trabalho pessoal, mas também tenho possibilidades do ponto de vista de trabalho energético para o fazer. Porque o nosso mapa não é, ele é estanque, no sentido em que ele representa um momento no tempo e no espaço, mas ele é dinâmico do ponto de vista de interação com o próprio tempo, de formas muito dispares e de formas muito, muito intrincadas, e permite-me também ter janelas de oportunidade de crescimento. Quando tu olhas para um mapa, vais tirar um trânsito e dizes assim, olha, atenção, tens aqui, o Saturno vai entrar na tua casa 6, podes ter aqui questões ligadas a trabalho, a reestruturação da tua parte profissional ou saúde, cuidado com a tua saúde. Não é um vaticínio, okay? Não é aquela coisa, não, vai acontecer isto, olha, toma cuidado, fecha-te em casa e não mexas em nada porque vais ficar doente. Não, nada disso. A pessoa pode passar um trânsito de Saturno na casa 6 sem ficar uma única vez doente. Não há stress. Sim. Mas aquela janela de oportunidade é uma oportunidade, passa aqui o plenário, no tempo e no espaço, de eu trabalhar aquele tema para o meu propósito. Agora eu tenho aquilo disponível para trabalhar. E a seguir vou ter outra coisa qualquer. E então eu tenho esse trabalho de evolução. Eu acho que é interessante, até a própria palavra que estás a usar, que é a que eu costumo usar, que é a oportunidade. Portanto, nós estamos sempre, ao longo do ano, dos anos, a ter várias janelas de oportunidade que a vida, o universo, se quisermos chamar, nos vai trazendo, obviamente alinhado, vamos pôr assim, com aquilo que nós vimos trabalhar e desenvolver sobre o nosso mapa astral. E acho que é importante também dizer que nunca, aliás, eu já disse isto várias vezes até em consultas, nós não olhamos para um trânsito, não olhamos para um mapa anual nosso, uma revolução solar, e isto não caiu aqui do céu do nada, de repente agora venho aqui trabalhar a parte da carreira, quando na realidade o que eu venho desenvolver são os relacionamentos à família. Aquilo acaba por estar alinhado com o nosso mapa sempre, certo? Sim, vou dar um exemplo.
estamos a dia, não vou dizer o dia que eu não sei quando é que isto vai sair, mas quando isto está a ser Mas pode gravado, dizer, isto há de não, ficar, há de sair noutro dia qualquer, mas a é, gente pode usar o exemplo de hoje. não, Dia mas não há 15. necessidade. Quando nós estamos aqui a gravar, o Sol está no signo, está já na última parte do signo de Caranguejo. Ok? Uhum. E a última parte do signo de Caranguejo corresponde à minha casa 7, que é a casa do outro. Uhum. E o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a fazer uma partilha de ideias. Então eu tenho, durante este período, eu tenho a oportunidade de trabalhar as minhas relações e as minhas ligações com o outro. É uma coisa muito curta, porque tem a ver com a passagem do Sol, aquilo é um mesito, ou 3 semanas, ou 5 semanas, mas esta janela de oportunidade está aqui de eu me permitir mostrar na ligação com o outro, não é? Nós marcámos esta data porque calhou esta data, ok? Porque foi entre a tua agenda e a minha agenda. Mas há esta sincronicidade, como o Jung Sim, dizia, esta sincronicidade de sim, nos até porque, ligar até aqui. porque o Sol está no meu ascendente. Portanto, está exatamente do Pronto, lado oposto ao teu. né? Pronto. Sim. E então, tu tens a oportunidade de trazer aqui, manifestar o teu propósito, não é? Que é isso que tu vais fazer, tu estás a manifestar o teu propósito, e eu estou a trabalhar a minha ligação, a minha relação. Este tipo de coisas nem é uma coisa que eu faça muitas vezes, mas, por várias razões, mas acima de tudo, não é porque não gosto, mas é porque não acho que seja uma coisa, ou não é uma coisa que eu faça constantemente, mas aqui nós estamos a trabalhar os nossos propósitos. Tu de uma forma, eu de outra. E vamos interligando isto. E é assim que as coisas funcionam. A astrologia não vai trazer aqui aquela coisa, não, como tu estás a ter o sol no ascendente, vais ter aqui brilho, não sei o quê. Estás a ter brilho porque o sol está aí a bater e a ser Yeah, giríssimo. literalmente. Mas a questão, literalmente é isso. Mas não é essa a questão. A questão é, tu até podias não estar a gravar isto, podíamos não estar a falar os dois, e tu estarias a fazer alguma coisa onde estarias a manifestar a tua essência ou a sentir que era importante para aquilo que é o teu caminho. Nós não estamos presos e não podemos estar presos aos trânsitos, ou às progressões, ou àquilo que vai acontecer, não é? Aquela coisa de, ai, vou olhar o que é que se vai passar nos trânsitos amanhã, ou naquele dia, ou não sei o quê. Não. Eu preciso de perceber que eu tenho que viver a minha vida. E posso é perceber que aquela energia está lá. E ao perceber que aquela energia está lá, eu posso extrair mais dela. Posso trabalhá-la melhor, mesmo que seja a posteriori, não é? Lá está, como eu te dizia, como falávamos no início, não é? Eu vejo um trânsito a posteriori. Portanto, se eu vou ver um trânsito a posteriori, eu vou ter a possibilidade de perceber o que é que aconteceu ali e tirar o diamante daquilo. Que é muito mais importante do que me preparar para aquilo. Sim, Okay? sim, Até sim. porque normalmente não funciona. Okay? Há sempre qualquer coisa que toca às voltas e o Sol Sim. já foi. É. Olha, Sim. deixa-me pôr-te uma pergunta final, que Uou. eu faço sempre no final de cada episódio. Portanto, como tu não viste nenhum final, vai ser surpresa para ti. Oh, é bom. Ah, não, é uma coisa muito simples. Eu quero que sim, que tu imagines que estás a falar para uma palestra, nada que tu também provavelmente já não tenhas feito, nem que seja online e a imaginar as pessoas todas, e que, esquecendo o tema que nós trouxemos, entre aspas, ah, o que é que tu, dando uma palestra um dia, quiçá para 500 pessoas, ah, não poderias deixar de dizer, não poderias deixar de passar para os outros? Lá. Isso é tough. Então vou responder e depois vou explicar o que é que acontece nestas respostas. Eu nunca poderia deixar de dar uma mensagem de autossuperação. De, apesar de tudo aquilo que existe, apesar de tudo aquilo que acontece, apesar de todos os problemas que existem, que estão à nossa volta, nós temos sempre a possibilidade de sermos mais do que nós mesmos. Porque o ser humano tem essa capacidade extraordinária, que é de quando surge um obstáculo, quando surge um problema, o ser humano é onde ele consegue ir buscar o melhor de si. É um bocado paradigmático, mas faz parte da dimensão humana. E por isso, há uma frase que eu gosto particularmente, e que é um ditado chinês ou hindu, já não sei, mas que diz uma coisa tão simples como o barco sobe ao fundo se a água entrar dentro dele. Não é? Portanto, nós vivemos no meio destas confusões todas, estamos a passar por momentos extraordinariamente desafiadores, mas isso não significa que nós tenhamos que ser inundados pelas coisas que estão à nossa volta. Às vezes as pessoas, e já tive várias situações dessas, em que as pessoas me dizem, mas eu agora com esta idade encontrar trabalho, não é? Já tenho
50 ou já tenho 40 e muitos, não é? E agora, porque o mercado de trabalho não dá trabalho a pessoas com esta idade. E eu tenho mais do que um exemplo de pessoas a quem eu disse, não, vamos acreditar, isso é com os outros, agora consigo pode ser diferente. E efetivamente tive, e estou-me a lembrar de uma pessoa em concreto, poucos meses depois, marca uma consulta e dizer, eu estou num novo trabalho ainda melhor do que aquele que eu estava antes, que tinha perdido o trabalho. As coisas só nos moldam quando nós permitimos que elas fiquem parte de nós. Não significa ignorá-las. Nós não podemos fazer bypass espiritual, não é? É aquela coisa, não, isto está tudo mal à volta, mas isto não me atinge. Não me atinge. Não, Sim. podemos fazer isso. Mas não podemos ficar presos a isso. E, portanto, essa seria, no fundo, aquilo que é a minha mensagem principal, que estas respostas correspondem sempre àquilo que é o teu ascendente. Exato. Ok? Porque, no fundo, Quando tu começaste a é, falar, eu pensei assim, claro, porque ele tem um ascendente assim, não é? Claro que ele tem de ter um ascendente, claro. Sim, faz corresponde parte. sempre àquilo que é, no fundo, aquilo que é o nosso caminho, o nosso propósito, não é? Porque a melhor mensagem que tu podes deixar aqui na Terra é um misto de várias coisas, mas acima de tudo é o caminho que tu fazes, não é? Eu acho que aquilo que nós deixamos não é o nosso nome numa plaquinha numa rua, não é? Que ninguém se vai lembrar de quem é e para saber tem que ir pesquisar no Google. Mas sim aquilo que tu deixas como sementes na vida das pessoas que chegam até ti, direto ou indiretamente. E isso para mim é o mais importante, não é? Nós temos essa capacidade de, se assim quisermos, obviamente, e se nos predispormos a isso, deixar essas sementinhas. Nós não vamos resolver os problemas dos outros, vamos deixar essas sementes nos corações e nas mentes das pessoas e esperando que aquilo, cruzando assim os dedos e esperar que aquilo germine em algum momento. Mas aí, a partir daí, já é outra vez, já não é nosso, não é? Não é? Eu posso dar uma semente e tu, se não a regares, esquece, não é? Não vai acontecer. Mas acho que acima de tudo é isso, é perceber que nós temos a capacidade de superar todos os obstáculos quando, de uma forma consciente, inteligente e a nível de propósito, não por via da força necessariamente, mas por via de uma rendição àquilo que se coloca à minha frente. Ou a ideia de que aquilo que se coloca no nosso caminho faz parte do nosso caminho, não é? Nós não há ninguém lá em cima que diz assim, olha, hoje pá, não gosto muito do penteado dela, deixa-me lá mandar-lhe Sim. a vida dela. Não existe, não é? Quer dizer, nós não vimos cá à Terra para sermos pobrezinhos, doentes e aquelas porcarias todas. Nós vimos cá para viver a abundância daquilo que nós somos. A Terra é abundante, não é? E nós temos que trabalhar a prosperidade para ativar essa abundância que existe em nós. E, portanto, é nesse sentido que eu normalmente gosto de deixar nas minhas palestras, todos os anos dou pelo menos uma palestra, todos os anos eu gosto de deixar essa mensagem, que é um bocadinho uma mensagem realista, mas de esperança e de Sim. autossuperação. Obrigada. Obrigado, eu. Foi um Então, prazer enorme. deixa-me só, antes de terminar, dizer que fazes sessões de astrologia, sessões de tarot, portanto, tu não és daquelas pessoas super presentes nas redes sociais, mas vai estar aqui identificado o teu Obrigado. Instagram. Portanto, se quiserem, obviamente, ter acesso ao teu trabalho, e óbvio que eu sou suspeita, mas recomendo quem quiser aprender astrologia, não é? Obrigado. Que é aqui, portanto, estás com a agenda aberta de sessões de astrologia e tarot, certo? Sempre com a agenda aberta, não necessariamente rápida, mas sempre com a agenda aberta. Verdade, verdade, mas isso já são outras coisas. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Beijinho. eu. Um beijinho grande, obrigado.